E aí, o Supremo Tribunal Federal, o STF, não para, né? E dessa vez saíram umas decisões bem importantes que mexem com um monte de coisa. Carreira no serviço público, direitos sociais e até com as contas do país. A gente vai destrinchar agora os 5 pontos principais do informativo 1173. Fica aqui para entender o que mudou. Olha só, a gente está falando de 5 decisões que, à primeira vista, parecem super técnicas, coisa de advogado, sabe? Mas, na prática, elas mudam as regras do jogo para servidores, para empresas e, sim, até para o bolso de muita gente. Vamos ver como cada uma delas funciona na vida real. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa falando das promoções dentro do Ministério Público, depois passa pela responsabilidade das empresas no combate ao trabalho escravo, aí tem saúde pública, finanças do governo e, para fechar, a tão comentada revisão da vida toda. Vamos entender a lógica por trás de cada uma. Bora lá para o nosso primeiro caso. O assunto aqui é promoção na carreira do Ministério Público. Parece específico, mas é um tema bem importante para a estrutura da instituição. Imagina a cena: 2 promotores super competentes, disputando a mesma promoção, empatados. E agora? Uma lei lá do Pará dizia que, para desempatar, podia contar o tempo total de serviço público, mesmo que a pessoa tivesse trabalhado em outra área antes de entrar no MP. A grande dúvida era: isso é justo com quem está na carreira do MP desde sempre? E a resposta do STF foi um sonoro não. A Corte disse que isso é inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio da isonomia ou da igualdade. Considerar um tempo de serviço fora da carreira daria uma vantagem que não tem a ver com o mérito ali dentro. A promoção tem que valorizar a experiência naquela carreira. Simples assim. Então, resumindo, o que fica disso tudo? A decisão basicamente reforça que as regras têm que ser nacionais e justas para todo mundo dentro da carreira. Nada de fator externo para dar vantagem. E um detalhe importante: essa regra vale daqui para frente, ou seja, não anula as promoções que já aconteceram no passado. Beleza, agora a gente muda de assunto para um tema super sério e fundamental: direitos humanos e a responsabilidade das empresas no combate ao trabalho escravo. Pensa no dilema. Tinha uma lei em São Paulo que previa punição para empresas que vendessem produtos feitos com mão de obra análoga à escravidão. A intenção, claro, é ótima, mas aí veio a grande questão: e se a empresa comprou aquele produto de um fornecedor, agindo de boa fé, sem ter a menor ideia da origem criminosa? A punição devia ser automática? A solução do STF foi buscar o equilíbrio. A Corte disse que a lei é sim constitucional, mas com uma condição muito clara: a punição não pode ser automática. Precisa ter prova de que a empresa agiu com dolo, ou seja, com intenção, ou pelo menos com culpa, com negligência. E, claro, sempre garantindo o direito de defesa. E aqui tem uma sacada jurídica bem interessante. O STF usou uma ferramenta chamada interpretação conforme a Constituição. Em vez de simplesmente anular a lei, o tribunal disse o seguinte: olha, a lei vale, mas ela só pode ser aplicada deste jeito. É uma forma de manter o objetivo nobre da lei, que é combater o trabalho escravo, sem punir quem agiu de forma correta. Agora, vamos sair um pouco do direito empresarial para entrar num tema que toca a vida de milhões de pessoas: o direito à saúde. A história é a seguinte: o estado de Santa Catarina criou uma lei para garantir um tipo mais moderno de insulina, de graça, para quem tem diabetes. Aí a questão foi parar no STF. Peraí, um estado pode criar um programa de saúde específico assim? Ou isso é uma atribuição exclusiva do governo federal? E a base para a decisão está lá na nossa Constituição, naquele artigo que a gente conhece bem. Ele diz que a saúde é dever do Estado, e esse Estado significa a União, os estados e também os municípios. É uma responsabilidade de todo mundo. Com base nisso, a decisão do STF foi unânime. A lei é constitucional, sim. Os estados podem criar suas próprias leis sobre saúde para complementar as políticas nacionais. Isso é super importante porque dá autonomia para os estados agirem mais rápido para resolver problemas específicos da sua população. Tudo bem, agora vamos falar de dinheiro, mais especificamente de finanças públicas. O assunto é o teto de gastos e como ele se aplica ao Poder Judiciário. A discussão aqui era em torno do novo arcabouço fiscal. A regra geral parecia englobar todos os gastos do Judiciário. Só que o STF veio e fez uma distinção muito importante. O tribunal disse que as receitas que o próprio Judiciário gera, como as custas dos processos, por exemplo, ficam fora do teto de gastos. E por que essa decisão importa tanto? Porque ela garante mais autonomia financeira para os tribunais.
Na prática, significa que o dinheiro que a justiça arrecada com suas próprias atividades pode ser reinvestido para melhorar os serviços, sem ficar amarrado no limite geral de gastos do governo. E, finalmente, chegamos no último tema, que talvez seja o mais polêmico e esperado de todos. Vamos falar sobre o ponto final na longa novela da revisão da vida toda. Para a gente entender bem, vamos recapitular o que era essa revisão. Basicamente, era uma tese jurídica que permitia aos aposentados pedir um novo cálculo do benefício, incluindo no cálculo as contribuições feitas antes de julho de 1994, antes do Plano Real. Só que em março de 2024, o STF deu uma reviravolta e declarou a tese inconstitucional. E foi uma verdadeira saga, né? Por muito tempo, várias decisões judiciais eram favoráveis aos aposentados. Aí, em março, veio a virada de mesa do STF. Com isso, surgiu uma dúvida enorme. Tá, e quem já recebeu o dinheiro dessa revisão? Vai ter que devolver tudo para o INSS? E essa data, 5 de abril de 2024, se tornou um marco. Para garantir a segurança jurídica e proteger quem agiu de boa fé, o STF decidiu que os pagamentos recebidos até esse dia não precisam ser devolvidos. Foi uma decisão fundamental para não criar um problema ainda maior. Então, para a gente amarrar tudo, vamos dar uma olhada rápida no resumo. Nas promoções do MP, o que vale é a experiência na carreira. No trabalho escravo, a punição para a empresa depende da prova de culpa. Na saúde, os estados ganham mais autonomia. No teto de gastos, o judiciário tem um respiro com as receitas próprias. E na revisão da vida toda, quem recebeu até abril não devolve. E depois de olhar para tudo isso, fica uma reflexão no ar, né? Todas essas decisões mostram como o Supremo molda ativamente as regras do jogo no Brasil. E a grande pergunta que fica é, ao definir regras com tanto detalhe, da carreira de um servidor às finanças do país, qual é o verdadeiro limite da atuação do STF na nossa vida? Uma questão para a gente continuar de olho.